Está connosco o professor Vasco Rato, a quem desejo e agradeço a presença e desejo os bons dias. Professor, quero então ouvi-lo sobre Cuba, este alerta por parte da ONU para a crise socioeconómica, não só o fim do petróleo venezuelano, como as sanções que agora estrangulam mais o povo. Mas esta inimizade dos Estados Unidos da América, Cuba, não é naturalmente de agora? Não, antes pelo contrário. A inimizade remota aos anos à década de 1960, e tem que ver com um conjunto de acontecimentos históricos, incluindo a tentativa de invasão americana de Cuba, a chamada Baía dos Porcos, tem que ver com a crise de mísseis de 62 e depois a implementação de um regime comunista a 90 milhas da Flórida, dos Estados Unidos, e uma presença... 150 quilómetros, mais coisa, menos coisa. Sim, mais coisa, menos coisa, e uma presença muito forte da União Soviética durante toda a Guerra Fria. Ora, com o colapso da União Soviética, Cuba começou a enfrentar problemas muito sérios na década de 90. Em parte, esses problemas foram, digamos, aliviados com a assistência, sobretudo da Venezuela, mas também da Rússia e da China nos últimos anos. Mas hoje, na sequência da invasão, da decapitação da liderança venezuelana, de Maduro, os americanos decidiram que, na prática, que está na altura de derrubar o regime, e é isso que está em curso, no fundo. Mas falou da crise dos mísseis. Queria ouvi-lo mais sobre este episódio que levou também os Estados Unidos depois a aumentarem a conspiração contra Cuba, alinhada com a Rússia. De alimentar? A conspiração, no fundo... Vamos lá ver, quer dizer, o problema é que o regime também não se reformou. Quer dizer, isto é um regime arcaico, e que tem muita responsabilidade pelo empobrecimento da ilha. Normalmente diz, mas o embargo comercial, porque não era apenas um embargo de energia, como é agora, de petróleo, mas o embargo comercial americano é que provocou ou que explica o colapso daquele modelo. Eu creio que não é assim, o regime tem muita responsabilidade nisto. Estamos perante uma situação em que, como diz a ONU, estamos na iminência de um desastre humanitário. Cuba deixou de funcionar e agora é necessário fazer qualquer coisa. Esse fazer qualquer coisa passa necessariamente pelos Estados Unidos. Aliás, já há, pelo menos, relatos de conversações na cidade do México entre autoridades americanas e autoridades cubanas. Agora, para a China e para a Rússia, uma transição em Cuba, uma maior presença dos Estados Unidos, que eu creio que é isso que vai acontecer, que, enfim, julgo que o regime provavelmente daqui a um ano será outro, mas enfim, é a minha opinião, e isso será uma grande perda tanto para a China como para a Rússia, sobretudo depois de perderem, e estão a perder, a influência na Venezuela. Mas tudo isto faz parte de um plano de Trump de afastar estes dois rivais das Américas. Há muitos também imigrantes cubanos nos Estados Unidos da América. Também esta atitude por parte de Trump pode ser também uma estratégia para esse eleitorado cubano-descendente que ele tem? Não tanto. Já foi no passado. Hoje em dia há muitos imigrantes, há muitos cubano-americanos que vivem desde que fugiram, sobretudo depois de 1959, quando Fidel e Raul Castro tomaram o poder. Mas hoje repare que a maioria dessas pessoas vivem na Flórida. A Flórida, ao contrário de há 20 anos atrás, é um estado solidamente republicano e, portanto, os cubanos fazem parte dessa coligação republicana, mas não é por isso que Trump está a agir. Sendo certo que a sua pergunta acarreta outra dimensão, que é a seguinte: pode não estar a agir em prol, digamos assim, daquilo que aquela comunidade pretende, mas o anticomunismo ou o anti-Cuba vende muito bem junto a outros grupos latino-americanos, nomeadamente pessoas
que fugiram da Venezuela e não só. Portanto, não é diretamente para os cubanos, mas é para outros grupos latino-americanos que também partilham de uma leitura muito negativa sobre o regime cubano. E Cuba também encontramos uma base naval estratégica dos Estados Unidos da América e a prisão de Guantánamo, que continua a ser o principal centro de detenção de imigrantes. De detenção das pessoas envolvidas no 11 de setembro, terroristas, quer dizer, é uma base, é parte de Cuba, mas na realidade foi cedida em tratado. Portanto, para todos os efeitos, lá está, é a soberania americana. A base tem sido uma daquelas coisas, tal como, por exemplo, em Espanha, com Gibraltar, que os cubanos têm insistentemente dito que viola a sua soberania. Mas, na realidade, foi cedida por tratado e não me parece que haverá forma dos Estados Unidos saírem de Guantánamo. Agrava então também a crise o facto de o petróleo venezuelano não chegar a Cuba, mas também de outros países. Porquê? Porque a Cuba depende muito de petróleo na sua área de centrais termoelétricas. E não só. Tudo depende na ilha de petróleo. E Cuba tem alguns poços, mas coisas muito pequenas e, portanto, não dá para todas as necessidades. Imagino o seguinte, para os nossos telespectadores entenderem, imagino o seguinte, que de repente Portugal passa a ter energia, petróleo, apenas para 10% das suas necessidades. Portanto, o que é que acontece? Acontece que não há transporte, acontece que não há fábricas a funcionar. Aliás, os cubanos agora vão ter uma semana de trabalho de 4 dias, não é uma conquista do socialismo, é simplesmente uma forma de tornar o uso da energia mais eficaz. Havana já está em blackout durante, varia um bocadinho, 12, 16 horas por dia, portanto, a economia simplesmente está a colapsar. E este colapso vem na sequência de uma redução de 10% da atividade económica, nos últimos 5 anos. Portanto, a situação é terrível agora. Acrescenta a isto que Cuba, de facto, não tem exportações para conseguir moeda dura. Na realidade, de onde é que vem essa moeda dura? Do turismo, do rum e dos charutos. Literalmente é assim. Agora, nos anos 90, as autoridades cubanas definiram uma coisa que se chamava Plano Zero, que nunca chegou a ser implementado, mas era uma coisa interessante porque previa que Cuba conseguisse viver só dos seus recursos, portanto, sem importar nada. O plano nunca foi implementado e provavelmente não conseguirão implementá-lo. Mas, de qualquer forma, isto demonstra até certo ponto também é que o regime, pelo menos a determinada altura, estava determinado a resistir. Não me parece que isso hoje seja possível, já passaram 20 anos, não me parece que isso hoje seja 20, 30 anos, não me parece que seja possível e acho que o que está a acontecer na Venezuela, esta transição gradual a partir do próprio regime, é provavelmente aquilo que irá acontecer em Cuba. Professor, e nos anos 50, uma altura em que os Estados Unidos da América ocupavam Cuba, pode-se dizer que era um território de ócio para os norte-americanos? Será que Trump quer recuperar essa área para... Era um território de ócio, mas também de crime. A máfia estava solidamente instalada, os casinos, a prostituição, e é isso, em parte, que explica também alguma popularidade do regime de Castro, porque, de facto, Castro pôs fim a esse tipo de coisa. Agora, o mundo mudou muito e, portanto, esse tipo de economia, se quiser, esse tipo de sociedade, quer dizer, já não será possível. O que os americanos querem, eu acho, é ter ali uma ilha que não coloca riscos de segurança militar, mas também segurança no sentido de imigração, porque Trump não quer mais imigrantes, refugiados, o que lhe queira chamar, vindos de Cuba,
E a promessa, ou pelo menos aquilo que as autoridades americanas têm vindo a dizer, sobretudo Marco Rubio, que é também ele cubano-americano, é que o plano é depois modernizar Cuba, desenvolver Cuba. Provavelmente Cuba tem tem imensas vantagens em termos de turismo, etc. Portanto, nesse sentido, vai ser um sítio de ócio, provavelmente, mas Cuba também hoje é um sítio de ócio para canadianos, para russos, também para portugueses que se deslocam, sobretudo, para as praias da ilha. Professor, consigo ouvi-lo num minuto sobre a crise de liderança no Reino Unido, de Keir Starmer, que não cai enquanto Primeiro-Ministro, apesar das polémicas e das demissões. Pois, isso é que é surpreendente, não é? Quer dizer, não cai, ou pelo menos não caiu até agora. Teve uma semana terrível, péssima, demitiu-se o chefe de gabinete, o chefe das comunicações, mas não cai por uma razão muito simples. O partido parlamentar, do Partido Trabalhista Parlamentar, é quem decide quem é o líder. Portanto, não é a militância, são os deputados. E os deputados olharam à volta e viram que não têm alternativa, porque o líder tem também de emergir do grupo parlamentar. E, de facto, por razões várias, não temos tempo para isso, mas não havia ninguém. Portanto, Starmer é um cadáver andante, é um cadáver político andante. Mas olha-se para o lado e tudo o resto é pior. Agora há eleições brevemente, eleições locais e, portanto, não é o fim do pesadelo do Primeiro-Ministro. Professor Vasco Rato, como sempre é um gosto. Bom sábado. Obrigado.